graça e paz, mais uma vez aqui para o nosso estudo bíblico. Uma alegria recebê-lo. Deus abençoe a sua vida, que esse seja um tempo precioso para você, para o seu crescimento e edificação. Nós vamos orar inicialmente, em seguida nós começaremos a nossa abordagem. Santo Deus, receba-nos, ó Pai, em Tua presença, se faça conosco nesse momento e fale ao nosso coração pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, nos fazendo crescer, nos fazendo avançar e viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos vamos começar o segundo capítulo do Catecismo Maior de Westminster, avançando aí neste nosso roteiro de estudos, baseado nas perguntas do Catecismo Maior. Hoje nós vamos começar o segundo capítulo, que inicia pela pergunta de número 6. Esse segundo capítulo trata da pessoa de Deus, o ser de Deus. Então nós vamos hoje ter uma abordagem introdutória sobre o ser de Deus, os aspectos. Não vamos nos delongar nisto, mas para nos preparar já para a próxima abordagem, que já avança um pouco mais acerca da pessoa de Deus. Nós vamos ler o texto bíblico, dois textos leremos. Texto do capítulo 4 de João, do Evangelho de João, versículo 24. João 4, 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E texto de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, verso 6, que diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Bem, nós vamos trabalhar hoje, de forma introdutória deste capítulo, alguns aspectos aí sobre a pessoa da divindade, não as características em si da pessoa da divindade. Isso nós trabalharemos nos próximos estudos, mas hoje é uma abordagem mais geral, que trata de algumas coisas necessárias para se pensar, se estudar, se conhecer a pessoa de Deus, considerando que é quase banalizada essa temática e essa questão do relacionamento com Deus no nosso meio, no mundo em que nós vivemos. Por um lado, o evangelicalismo tornou um pouco banal, um pouco popular demais, irreverente, talvez seja a melhor expressão, essa relação com Deus, esse trato com a pessoa de Deus, com o nome de Deus, com os aspectos que compõem a pessoa da divindade. Então, existe isso, essa falta de reverência, esse esvaziamento, o que gerou e leva, o que levou e continua levando pessoas e grupos ao exercício equivocado, pecaminoso, de trazer Deus ao nível do homem. Coisas como afirmações, como Deus não é justo por causa disso ou por causa daquilo, Deus é pai, não é padrasto, esses jargões aí que pintam um Deus à moda humana, Isso é fruto de uma falta de reverência, falta de preocupação no trato com Deus, a maneira de se dirigir a Deus tem sido banalizado, e as pessoas têm feito isso sim
como se Deus fosse um pai comum, né? Que não exigisse respeito no trato com Ele. Ele é Pai, mas Ele é Deus, é Senhor, né? Então nós vamos caminhar um pouco nessa tônica geral. Não vamos, na verdade, nem entrar muito nisso que eu acabei de dizer, mas eu disse isso como um panorama, para que a gente possa pensar em Deus como Deus, né? Não como uma ideia cultural, como um Deus esquizofrênico, né? Que não é o Deus da Bíblia. Então nós precisamos ter essa dinâmica. E um outro aspecto importante ainda, de forma introdutória, é que ao fazer essa leitura, ou ao ter essa perspectiva bíblica acerca de Deus, essa preocupação bíblica acerca do ser de Deus, nós nos preparamos e rechaçamos de nosso próprio coração práticas ou até motivações racionalizadas sobre a não existência de Deus, ou a existência de um Deus que não se envolve, que é um Deus fictício ou um Deus longe de nós. Então é importante que nós tenhamos precisão máxima, né, acerca do Deus que cremos. Então nós vamos começar nosso trabalho aqui, a nossa abordagem, lendo a pergunta 6 do Catecismo Maior, sua resposta, e então nós começaremos a desenvolver. Pergunta 6 é a seguinte: o que as Escrituras revelam sobre Deus? O que as Escrituras revelam sobre Deus? Resposta: as Escrituras revelam o que Deus é e quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como Ele os executa. Então vejam, tudo que nós precisamos saber sobre Deus está nas Escrituras. Vale lembrar, nós já estudamos sobre a Escritura, vale lembrar que a Escritura Sagrada, aquilo que Deus diz sobre Ele, e sobre tantas outras coisas, é a única fonte legítima de conhecimento de Deus. Quando pensamos, por exemplo, na revelação natural, né? Os céus proclamam a glória de Deus, a natureza também revela aspectos de Deus. Nós só temos esse entendimento, fazemos essa leitura porque a Bíblia o diz, né? E aí conseguimos de fato contemplar de forma mais precisa a presença do poder, da glória, da santidade, da divindade de Deus em toda a criação. Então Deus revela através da sua palavra que a natureza, que a criação, que o universo revela a sua existência, o seu poder. Então a nossa fonte de conhecimento de Deus é a palavra de Deus, é o que Deus diz sobre nós. Isto é preciso ficar muito claro em nossa mente, considerando que muitos cristãos caem na esparrela de ficarem ouvindo pessoas que não são autoridades bíblicas falando sobre Deus, negando a sua existência, fazendo afirmações não bíblicas sobre a pessoa divina, da divindade, dando impressões ou apresentando interpretações sociais, culturais acerca e aplicando isso à pessoa da divindade. E muitos cristãos têm seguido esse caminho aí, ouvido tais conselheiros. No entanto, a única fonte confiável para se conhecer a Deus de forma mais ampla é aquilo que Deus diz sobre si. E Ele diz muito sobre si. E Ele diz muito sobre si. Ele fala quem Ele é, Ele fala quem Ele é e o que Ele é, Ele fala quantas pessoas, quantas personalidades compõem a divindade.
ele fala quais são os seus decretos e ele fala como ele executa os seus decretos. A vontade ampla de Deus está revelada na Escritura Sagrada. Bem, tendo em vista isto, nós precisamos destacar aqui as partes que a Escritura caminha, né? Já foi mais ou menos pontuado, mas para ficar mais claro, né? A Escritura trabalha, né? Instrui, ensina sobre Deus, seguindo aí 4 partes definidas. A primeira parte é o ser de Deus, né? Ela trabalha, ela ensina o ser de Deus, ou o que e quem é Deus. Segunda parte, o segundo bloco, né, de ensino sobre a pessoa de Deus é as pessoas da divindade, que nós chamamos, aí, cunhado aí por Tertuliano, o termo é a Trindade, o estudo da Trindade, as pessoas da divindade de forma separada, individual, né? Ou de forma mais leve, mais fácil de entender. A Bíblia revela sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terceiro bloco de ensino, a terceira temática sobre a pessoa de Deus que a Bíblia trabalha são os decretos de Deus, ou os planos de Deus elaborados na eternidade, né, acerca de todas as coisas, né, como que Deus ordenou, o que Deus ordenou, desde que, ou antes que houvesse o universo. Então, os decretos eternos de Deus, na teologia nós chamamos de decretos inexoráveis de Deus. A Bíblia também ensina sobre esses decretos. E, por fim, a Bíblia ensina também a execução dos decretos de Deus, como Deus, ou como aprouve a Deus colocá-los em prática e como Ele ainda os coloca em prática, né? Qual é a motivação, baseada em que Ele faz isso. Então a Escritura apresenta a pessoa de Deus de forma muito ampla, muito pormenorizada. É o ser de Deus, né? A composição da personalidade divina, da pessoa da divindade, né? Quantas pessoas existem nessa substância divina, o que Deus ordenou, né? Quando, né? A peso desse decreto divino, né? Como isso é articulado na Escritura e como Deus executa essas coisas. Isso é um conhecimento amplo que deve ser buscado de forma intencional, honesta, na Escritura. Essas informações que nós elaboramos aqui de forma partida, acerca do ser de Deus, que a Escritura trabalha, pode se dividir em 2 partes, né? Em duas vertentes. A primeira são as informações acerca do próprio Deus. Então, quando nós olhamos para esses 4 aspectos que nós vimos, nós podemos destacar o primeiro e o segundo, são informações, são instruções, é o ensino sobre a pessoa de Deus, quem é Deus e as pessoas que compõem a divindade. Então, a pessoa de Deus é o tema, a matéria a ser estudada, né, a ser conhecida, melhor dizendo, que foi revelada pelo próprio Senhor. E o segundo bloco seria as informações acerca das obras de Deus, como Ele ordenou, como Ele executa, né? As obras de Deus são abordadas aí nos 2 últimos aspectos dessa subdivisão do ensino bíblico acerca de Deus, né? Os decretos e a forma com que Deus cumpre esses decretos ou aplica esses decretos. Bem, um outro aspecto importante
depois dessa abordagem primeira, acerca da pessoa de divindade, é até algo muito curioso, e existe um propósito, é claro, é que a Escritura não apresenta nenhum argumento defendendo a existência de Deus. Não existe um argumento bíblico para tentar provar a existência de Deus. Não tem nenhuma afirmação. A única sentença que tem na Escritura construída dessa maneira, né? Deus existe, que usa esses termos, né? Nessa ordem ou não, é o texto que nós lemos lá de Hebreus 11, verso 6, né? Que diz: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É a única afirmação bíblica, mas não está aqui para defender a existência de Deus. Não é uma defesa da existência de Deus. A Bíblia não traz isso. Isso é curioso. Por quê que a Bíblia não trabalha esta questão aí da existência de Deus? Por que a Bíblia não gasta, não investe tempo fazendo um grande apanhado sobre isso, né? No início, no meio, no fim, já que a negação da existência de Deus acontece desde os primórdios, né? Desde o início. Existem aqueles que negam a sua existência. Bem, em primeiro lugar, ainda que a Bíblia não defenda, não faça essa abordagem de defesa da existência de Deus, ela mostra a existência de Deus, ela apresenta o Deus que existe. E uma coisa interessante é que a existência de Deus é algo lógico, né? Então a Bíblia parte do pressuposto, ela inicia fazendo essa afirmação, né, da sua existência, ela informa isso de forma muito, muito contundente, né? Então nós podemos destacar aqui alguns aspectos. O primeiro aspecto é que a Bíblia menciona o fato que Deus se revelou ao mundo através da natureza e do coração do homem. Nós estudamos isso já em outro momento, né? Que é essa revelação natural, né, da existência de Deus. A revelação natural que testemunha a existência de Deus, que apresenta a existência de Deus. O Salmo 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Pessoa e obras está descrita na natureza, na criação, no universo, né? Então, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, porque esta existência é lógica, basta nós nos atermos à ordem do universo, à grandeza do universo, à criação do universo, que veremos as características divinas ali. O segundo aspecto como foi citado já, é a pressuposição que a Bíblia traz. O primeiro versículo da Escritura diz: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Ou seja, há uma pressuposição lógica e fundamental. A Bíblia não defende a existência de Deus porque Deus é sua fonte. A Bíblia começa afirmando a sua existência, não defendendo, não dizendo que Deus existe, mas comprovando a origem de todas as coisas. No princípio criou Deus. Ele é o fundamento mais básico de toda a existência.
Então, a humanidade só encontra sentido na sua existência, na sua vida, se olhar para si sob o fundamento do Deus que existe e o criou. Isso, inclusive, é fruto da revelação natural. A natureza testemunha, o coração testemunha. A prova disso é que na humanidade, no mundo conhecido ainda hoje, todas as civilizações conhecidas servem uma divindade, crê numa divindade. Pode não crer na divindade correta, no Deus verdadeiro, mas são inclinados a servir a um Deus, porque a revelação da existência de Deus está lá. É claro que só se pode conhecer Deus de forma pessoal, o Deus verdadeiro de forma pessoal, através da Escritura, pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Mas a semente da divindade está ali no coração, está estampada na natureza. Então, nós encontramos na revelação natural o pressuposto básico e lógico, encontramos na Escritura a afirmação da prévia existência de Deus, básica e lógica, que demonstra a grandeza do Deus que cria, no princípio criou Deus, o que traz à tona também a natureza, o caráter, a ética, as obras deste Deus soberano. Um terceiro aspecto que nós podemos vislumbrar aqui é que se nós admitíssemos que Deus não existe, não viveríamos em absoluta obscuridade, tão somente na absoluta obscuridade. Não haveria nenhuma certeza de nada, nenhuma esperança de nada, nenhuma fonte de conhecimento. A ciência mostra isso, na verdade. Todos os intentos científicos para provar a origem ou para dar sentido à vida humana, a parte da existência de Deus, ou negando a sua existência, sempre cai na dúvida e no reconhecimento do erro e no recomeço. As teorias que são construídas para explicar aquilo que daria sentido à vida humana, de tempos em tempos cai e dá origem a outra. Isso rui, isto provoca a ruína de qualquer esperança de vida, de alegria, de felicidade, de sentido, de propósito. Uma existência sem Deus, ou uma existência sem crer em Deus, é uma existência fracassada, sem propósito, sem alegria, sem razão de começar e terminar. Todo o propósito que se possa construir nessa carreira é obscurecida, porque não deixará nenhum legado útil, eterno, que ecoe de fato pela eternidade. Então, a negação da existência de Deus é cair no abismo da obscuridade. Informações, conhecimentos sobre o universo, sobre a vida humana, sobre nossas próprias almas,
sem a figura, sem a pessoa de Deus nesse cenário, cai no mais absoluto abismo de trevas insondáveis, porque o homem por si só jamais conseguiria explicar coisas grandiosas como esta. Aliás, nem arranhar a superfície. Por mais que nós fiquemos vislumbrados, algumas coisas são descobertas, isso não é nem arranhar a superfície. Então, negar a existência de Deus é cair no abismo da escuridão. Negar a existência de Deus também significa assumir ou abraçar uma responsabilidade que o homem não é capaz de assumir. Se nós negamos que Deus existe, nós somos responsáveis por apresentar os argumentos, por apresentar os conceitos, as explicações cabíveis e legítimas e aceitáveis para todas as demandas e dúvidas da existência humana. Se nós tiramos Deus de cena, o Deus que explica, que é fonte, que explica todas as coisas, se nós tiramos ele do cenário, nós assumimos a responsabilidade de explicar, mas nós não temos competência para isso. Nós não temos condição de dar essas explicações sem chegar a Deus novamente. Então, veja que negar a existência humana, a existência de Deus, é perigoso, é assumir um ônus que nós não temos condição, pois se nós negamos que o Deus Criador existe, nós ficamos, nós assumimos para nós o papel de dar explicações críveis acerca do universo, acerca da existência e do propósito da existência humana, acerca da eternidade, acerca de tudo aquilo que só pode ser encontrado na pessoa de Deus. Nem ateus, nem gnósticos são capazes disso. Na verdade, todas as teorias que nós temos conhecimento, que partem dos redutos ateístas e gnósticos, são ridículas debaixo de uma análise lógica. Não faz sentido, é mirabolante, né? É necessário mais fé para crer nessas teorias do que para se crer em Deus. Isso mostra que o não crer na existência de Deus, o negar a existência de Deus, é tão somente um capricho do coração humano, é uma obstinação. Não há nenhum fundamento para se rejeitar a pessoa de Deus e sua existência. Até porque, quando nós, como já foi dito, o universo, né, é a testemunha mais legítima, crível, é a testemunha mais poderosa a favor do Deus que existe, né? Basta olhar para o universo e saber que ele não poderia existir se não houvesse Deus. E nós finalizamos aqui lembrando, né, importante para nós, o que a Escritura diz, né, sobre aqueles que negam, né, aqueles que não creem. O que a Bíblia diz sobre o caráter daqueles que não creem na existência de Deus, né, que não creem que Deus existe. O que a Escritura fala sobre isso? Vamos dar uma olhada aqui, né, no Salmo de número 53. Salmo de número 53 responde a isso. Diz assim, né, poderíamos iniciar essa parte final aqui perguntando
fala sobre aqueles que não creem em Deus, sobre aqueles que se dizem ateus. Será que a Bíblia fala sobre eles? Fala sobre eles. O que a Bíblia fala sobre eles? Salmo 53, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. A Bíblia fala sobre eles e os chama de insensatos, tolos. A palavra, a melhor tradução, não é melhor, mas uma tradução, isso é tolo. Aquele que propositalmente, aquele que tem uma fraqueza de caráter, aquele que tem uma fraqueza intelectual, é uma incapacidade de fazer uma leitura lógica, simploriamente lógica, daquilo que está diante de si, daquilo que é cristalino diante de si. A Bíblia chama aquele que nega a existência de Deus de tolo, alguém que tem problemas de compreensão lógica, e o seu caráter é formado por isso, é um desvio de caráter. Por isso que eu disse que a negação de Deus é intencional. A pessoa tem um problema, ela nega Deus intencionalmente, ela não quer Deus, ela se rebela contra Deus, ela não quer assumir a responsabilidade de crer na existência de Deus, porque se crer na existência de Deus, ele terá que viver segundo Deus orienta. Ele não quer assumir essa responsabilidade. É um desvio de caráter, é imoral, é um ato imoral, é uma atitude imoral. Então, isso é baseado na própria Escritura, é a Escritura que diz isto, a palavra de Deus diz isto. Deus diz isso daqueles que, tendo todos os recursos para conhecê-lo, para apropriar-se da verdade da sua existência e viver segundo ela, e negam, rejeitam a existência de Deus. Chegamos então ao final do nossa abordagem. Espero que tenha sido instrutivo para você. Nós, semana que vem, vamos para a pergunta de número 7. Nós estudaremos o que é Deus, ou o que é Deus. Nós vamos trabalhar essa temática. Então, estude a Escritura, leia com reverência, se prepare, invista no seu conhecimento, para que a sua vida cristã também seja legítima, altaneira, frutífera, para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós te louvamos por esse tempo, pedimos ao Senhor que nos abençoe, fortaleça o nosso coração, reavive a nossa fé, encha-nos, ó Deus, daquilo que procede do alto, e que a tua bondade, misericórdia e graça nos acompanhe nesse tempo de estudo. Que a tua palavra encontre lugar no coração do teu povo e que vivamos, ó Deus, de fato, de maneira que o Senhor seja glorificado. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e os guarde, os fortaleça em nome do Senhor Jesus.